uma coisa bem explícita, que a mulher estava desenganada. O texto diz que ela não tinha mais nenhuma esperança. O texto diz que tudo que ela tinha gasto com os médicos. O texto também nos diz que ela se atentou para o momento certo, a única, ou dizendo melhor, para ela a última oportunidade que ela tinha. Eu vim ouvindo alguns testemunhos da irmã, fui buscar a lei junto com a irmã Leite, e ela falando da cura depois de um AVC. O Senhor mandou ela se levantar. Posso falar outra parte da leitura, né? Estou falando mesmo, testemunho. Que ela não sabia ler e pediu a Jesus. Isso aqui parece coisa, isso é para quem crê mesmo. E o Senhor deu um texto bíblico para ela, mandou ela ler, e a partir de hoje ela lê a Bíblia. Eu conheço outros casos assim. Eu conheço o caso de um irmão Zé Ferreira, lá do Cumbuco, na zona de praia ali em Fortaleza, em Calcaia. Estou falando de milagre. E como nós estamos precisando vivenciar milagres, não é, irmão? Como estamos precisando vivenciar milagres. Eu conheço o caso desse irmão que o Senhor disse para ele em sonho, ele orando, o Senhor disse para ele que ele ia tocar cavaquinho na igreja. Que ele ia tocar cavaquinho. Ele nunca tinha tocado nada, não sabia nada de nota, não sabia nada de tom musical. E ele achava bonito os irmãos tocarem, e o Senhor disse para ele que comprasse um cavaquinho. Escute isso aqui. E ele disse para o irmão filho dele, Valdécio, compra um cavaquinho para mim. E o filho dele foi falar com o patrão. Aliás, ele foi falar com o patrão dizendo que dono de uma mansão, que ele era caseiro. E o Senhor disse assim, aquele senhor falou para ele, para que o senhor quer cavaquinho se o senhor não sabe tocar? Eles eram caseiros de mansões ali naquela região de praia, do Cumbuco e Caraí. E o cara bebendo uísque arrogantemente, falou, irmão, para que você quer cavaquinho, dinheiro adiantado para comprar cavaquinho se você não sabe tocar? E ele falou, vai cuidar da tua vida, vai ler a tua Bíblia. E o irmão Valdécio chegou na casa dele, o filho dele, achou ele triste, ele conversando com ele, explicou a história. E ele disse, papai, eu vou trazer um cavaquinho para o senhor. Porque sempre tem algum doido para ajudar o outro doido a desenvolver a fé, né? E ele foi lá, comprou o cavaquinho na BD musical, levou para o irmão Zé Ferreira. Irmãos, e para quem sabe, para quem é músico, sabe o que eu vou dizer. O irmão Zé Ferreira toca muito bem. Dedilha, né? Solo brasileirinho, abaixo do marinheiro. Isso é o teste, né? O cara sabe tocar, nunca um dos testes, né? E ele toca muito bem. Nunca foi uma aula de música. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus ainda é Deus de milagres. E essa mulher não tinha esperança humana para a sua vida. Muitas pessoas, muitos pregadores já pregaram sobre ela, sobre a questão da imundícia, impureza, né? Da hemorragia constante daquela mulher. Ela não podia tocar nem em Jesus, ela não podia tocar em ninguém, principalmente no homem. Ela corria o risco de ser apedrejada. E o texto diz, queridos, que quando Jesus passa ali, ela toca na orla do manto do vestido de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmão, fique na paz, fique na paz. Eu queria que aí alguém ajudasse a irmã, um jovem, alguém, aquele irmão novo convertido pudesse se ligar na palavra. Alguém se voluntaria aí? Escute bem. E o texto diz que ela toca, e no momento que ela toca, ela é, pode ir para cá, você pode ir para cá. Ela é o quê? Curada. Ontem nós estávamos na oração, lá no monte, e eu falava com o irmão de Fortaleza hoje, que Deus está abençoando aquela oração, mas eu tenho explicado para os irmãos, não mistifique o lugar, né? Não diga só no monte que Deus opera, não, faz parte de uma separação, de irmos buscar Deus ali, separado do lugar que a gente pode estar buscando mais à vontade. E no momento daquela oração, eu vi algo lindo que eu não vi há algum tempo, e eu digo no nosso ministério, olha para cá, se liga com a palavra em nome de Jesus. Eu vi Deus usar a vida de um obreiro em profecia. E uma das coisas bonitas que ele disse, que eu sei que ele não tem
experiência espiritual, de desenvolvimento espiritual para isso, mas ele disse uma palavra que alegrou meu coração, porque eu vi o toque de Deus para fazer um milagre nesse rebanho. Aquele irmão se levantou da oração chorando, ele disse assim, ele estava comigo, não sei se você lembra da palavra que ele usou. Ele disse: pastor, eu fiquei abismado com o que estava vindo na minha boca, que é o dom profético, o dom de profecia. E uma das coisas que marcou foi: Deus me fez sentir um peso de intercessão pela igreja. Só quem já teve essa experiência sabe o que eu estou dizendo. Alguns ainda não imaginam o que é isso. É você ser tomado pelo peso de intercessão. É você ser tomado pelo peso de responsabilidade de orar. E eu creio que não estamos vendo chuva nem vento, mas estaremos participando de um grande temporal de bênção para a glória do nome de Jesus. Na vida de alguns pode não estar vendo nenhum sinal, mas eu creio que Deus está atendendo as nossas orações e o Senhor vai fazer um grande mover. O que tem a ver com esta palavra? O que tem a ver é que o diferencial do milagre da vida daquela mulher foi o toque. Glória a Jesus. Quando Deus toca, a frieza sai. Quando Deus toca, a depressão vai embora. Quando Jesus toca, a enfermidade vai embora. Quando Jesus toca, as indiferenças saem. Quando Jesus toca, há quebrantamento. Quando Jesus toca, a pessoa tem liberalidade para abençoar a obra de Deus. Quando Jesus toca, a pessoa tem disposição de desenvolver os projetos do reino de Deus. Quando Jesus toca, nós vemos o milagre acontecer. Aleluia. Aí nós podemos dizer: quando eu toco em Jesus, para se tocar em Jesus se precisa de quebrantamento. Não se precisa de muita coisa, não. Se precisa de um coração íntegro e quebrantado para dizer: Senhor, eu não estou sentindo, mas eu quero sentir. Senhor, eu não tenho forças, mas eu quero ter. Senhor, eu não tenho fé, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu não tenho, eu não sei, eu não posso, mas eu creio que o Senhor vai tocar na minha vida. A Bíblia diz, querido, que um dos milagres do toque de Jesus foi quando ele ora por aquele surdo e por aquele gago, aquele mudo, aquele homem pesado de língua. E a Bíblia diz que ele coloca o dedo nos seus ouvidos, e a Bíblia diz que ele toca a sua língua com saliva. Jesus quebra todo o protocolo e ele faz isso aqui, ó, me permita aqui, ó, passa na língua do homem. Mas no toque de Jesus, a Bíblia diz que ele foi curado. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que muitas vezes você usa a tua língua para tudo que é coisa, mas não usa para glorificar, não usa para adorar, não usa para cantar, não usa para pregar, não usa, sabe por quê? Porque ela está presa. Mas nesta noite o Espírito Santo, ele quer tocar na tua língua, ele quer tocar na tua vida, ele quer tocar em você, para que o milagre possa acontecer. Aleluia. Glória. Já notou uma coisa? Muitas vezes nós somos expertos em nos relacionar. Conversamos, vendemos, compramos, namoramos. Eu não sei nada. A dona pecador, o Espírito. Mas quando passa dos mistérios de Deus, trava. É um avivamento pentecarnal que não é brincadeira. 5 vezes carne, pentacarne, né? 5 vezes carne. É um avivamento pentecarnal que é uma brincadeira. Mas na hora das coisas de Deus, trava. Fica gago, fica surdo, fica mudo.
Mas se você desejar, há um que está aqui nesta noite, está na minha vida, é o dono da igreja, o consolador da igreja. Ele está aqui para tocar. Ele está aqui para tocar. Não está entendendo ou não? Ele está aqui para tocar. Somente aquele que está entendendo, ainda que não seja o seu hábito ou o seu costume, eu quero te pedir nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, te estimular. Comece a dizer: glória seja dada ao nome de Jesus. Vem um pastinho aí com você, tá? Comece a abrir a tua boca, porque o Espírito Santo agora, ele começa a tocar na tua vida. Dê glória ao nome de Jesus agora. Vá dando sem sentir mesmo. E o Espírito Santo, ele vai fazer o mover nesta hora, e ele vai encher a tua vida de adoração. Aleluia! Porque muitas vezes sentimos tudo menos a presença de Deus. E aí dizemos assim: eu não sinto mais. Tu já viu milagre fácil? Já pensou se fosse algum de nós com aquele homem lá na beira do tanque todo torto, 38 anos? Se fosse algum de nós, não demoraria nem 38 horas. Não se problema, vai embora. 38 anos esperando o milagre. Mas ele disse: eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui 38 anos. Por que tu não pulou? Não tem quem me jogue, Senhor. E ele passou por essa grande experiência do milagre na vida dele. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor requer levantar um povo nesses últimos dias que deseja ser tocado por Deus. Sabe por que muitas vezes não temos medo de ser tocado por Deus? Sabe por quê que nós temos medo? Sabe por quê? Porque quando Deus nos toca, Ele requer alguma coisa de nós. Quando Deus nos toca, Ele requer alguma coisa de nós. Quando Deus toca na nossa vida, Ele requer conversão. Quando Deus toca, Ele requer compromisso. Quando Deus toca, Ele requer testemunho. Quando Deus toca, Ele requer envolvimento. E muitas vezes nós desejamos apenas ficar à margem do que ser tocados por Deus. Mas nessa noite, queridos, a palavra do Senhor está tocando em algumas vidas aqui, que não estão aqui apenas por vir, mas que desejam ser tocadas pelo Senhor, que desejam ser instrumentos de Deus na terra, que desejam ser instrumentos de Deus para curar, instrumentos de Deus para salvar, instrumentos de Deus para trazer uma esperança àqueles que não têm esperança. Louvado seja o nome de Jesus. Aqueles que desejam, levanta a tua mão no céu e adora a mão do Senhor. Aleluia. E nós vemos a Bíblia alguns tipos de toque da parte de Jesus. Um toque que purifica. Mateus 8,3 diz assim: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Lepra na Bíblia significa pecado. Lepra na Bíblia significa aquilo que separa o homem de Deus. Lepra na Bíblia significa aquilo que separa, que deixa a pessoa à margem, que ele não pode estar no meio. Ei, escuta uma coisa aqui. A Bíblia diz, queridos, que Pedro, quando ele nega Jesus por 3 vezes, quando nós vamos para Marcos capítulo 16, nós vemos que ali se revela, o anjo está se revelando às mulheres e diz assim: diga aos meus discípulos e a Pedro que ele vá adiante de vós para a Galileia, que ele vá também. Acompanhe o raciocínio comigo. A sua mente está aqui. Quem está com a sua mente aqui, declara o nome de Jesus. Amém? Então acompanhe o raciocínio comigo. Se Jesus não manda o convite para Pedro, ele não teria ido. Sabe por quê? Porque Pedro estava tocado por uma coisa chamada lepra. Pedro estava leproso não fisicamente. Pedro estava com a sua consciência maculada. Pedro estava com a sua consciência pesada. E o homem que, o último olhar que ele deu para Jesus foi quando Jesus o olha pela 3ª vez, quando ele o nega. A Bíblia diz que ele olha, os olhares dele se encontram e Pedro sai amargamente daquele ambiente chorando. Quem tem a consciência pesada não tem liberdade de estar aonde tem oração. Pode notar uma coisa: se você não está bem com Deus, aonde tem uma oração, principalmente quem crê em revelação e mistério de Deus, ele chega bem assim: ai meu Deus, será que Deus vai revelar alguma coisa? E quem está com a consciência pesada fica igual um que um dia eu chamei aqui e disse assim: olha, para expulsar esse demônio. O cara ficou tremendo e
medo, porque está com uma consciência pesada. Pedro tinha uma consciência pesada, mas deixa eu te dizer uma coisa: há pessoas nesta noite aqui que são crentes, vieram à igreja, mas estão com a consciência pesada. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus mandou um chamado para Pedro também, sabe por quê? Porque quando ele chama para tocar, e quando ele toca, ele purifica, e quando ele purifica, ele comissiona, e quando ele comissiona, ele te dá uma nova chance. Deus te chamou aqui para purificar a tua consciência. Aleluia. Ele dá um toque de purificação, ele dá um toque que purifica a nossa vida, ele dá um toque que limpa a nossa vida e que restaura. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus 8,15 fala de um toque de alívio. Diz assim: tocou-lhe na mão, a febre o deixou, ela se levantou e o servia. Quantas pessoas estão oprimidas pela enfermidade? Quantas pessoas estão oprimidas pela opressão espiritual do mundo, pela correria do dia a dia? E quando você é instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém e para ministrar a vida de Jesus, que há em você, quem tem vida aqui em Jesus? Tá? Agora eu vou lhe perguntar, não responda não. Quem está ministrando essa vida para outros? Quem está ministrando essa vida para outros? Tu está sendo instrumento de abençoar alguém? Porque a Bíblia diz que o Pai, que Jesus é a videira, nós somos os ramos, e o Pai é o agricultor. E essa seiva que vai para esse ramo é para dar o quê? Fruto. Tu está dando fruto? Eu já cheguei na casa de uma pessoa, queridos, que havia perdido o esposo e estava em depressão, se eu não me engano, por quase 3 dias. E a única coisa que Jesus me mandou fazer ali foi cantar o hino e colocar a mão sobre